E assim, quais foram os principais perrengues que você passou por ir pra fora sem falar inglês? Cara, tem muitos, mas é realmente a forma de comida, eu acho que é o principal. É o que, que você vai comer, que às vezes você pede errado, vem algo muito apimentado, vem algo muito salgado, vem muito agridoce. Já pedi muito... Pode falar palavrão? Pode, pode. Eu pedi muito pênis no lugar de Coca-Cola. O coque, né? É o mais, eu acho que o comum, assim. Então tem muito Eu posso te falar, esse. tinha vários amigos meus que não falavam inglês e eles só iam no McDonald's, porque no McDonald's você falava assim, number one, number two, number three. Então eles só iam por número e não tinha uma interação. Você fala, number one, please. Então tinha vários que só iam no McDonald's por causa disso. Exatamente. Acho que todo mundo passa, até mesmo quando você fala inglês, você chega lá, aqueles cardápio tudo com as palavras estranhas, uns nomes diferentes. A forma de pedir é diferente, né? Então, É muito, eu acho que você desenvolveu. Hoje, eu fui em 2016, você foi em 15? 2015. Por mais que a tecnologia estava avançada, eu acho que você não tinha sinal de Wi-Fi igual tem hoje. Você não utilizava o celular para traduzir tudo, que ainda facilita, mas mesmo assim não tem essa base, né? É verdade. e o pior é que às vezes a pessoa, ela tá pouco se lixando se você fala inglês ou não. Ela tá ali no trabalho dela, ela tá sem paciência, tipo, fala. Geralmente é outro imigrante Sim. também que nem fala tão bem o inglês. Exatamente. Então, depois de um tempo, até quando você tem uma relação amigável com alguém ou algum amigo, eles falam que seu inglês é ótimo, mas imagina. Porque para eles você está falando uma segunda língua. Então, alguns até são meio que simpáticos com você porque você fala uma outra língua. Eu vou perguntar, pra você, como já não falava nada de inglês, foi mais fácil, foi difícil aprender o inglês e se demorou mais por morar fora? Porque assim, aqui no Brasil você pelo menos tem alguém em português te explicando como é as coisas. Lá não existe isso. Sim. Tem dois lados. O lado de eu não ter vício me facilitou, porque você sabe, a Austrália mixa o inglês americano com o inglês, me fugiu o nome Britânico, agora, e também o inglês deles. o inglês deles, o inglês do interior deles, tem essa parte. Mas assim, então eu tive a facilidade de abrir talvez um pouquinho mais, mas o fato de, por exemplo, emprego, você vê as pessoas que chegam com inglês mais intermediário tendo muito mais funções até de supervisão dentro de uma construção. Você vai ser um kitchen hand, que é quem lava a louça no restaurante. Enquanto você ganha $24 sendo kitchen hand, o garçom ganha 28. Então Exato. muda. Então tem Exato. os dois lados. Tem esse lado de eu não ter tido vício, o que eu acho que abriu a mente, facilitou um pouquinho mais, mas se eu já tivesse estudado, eu teria mais oportunidades. Certo. A gente trabalhou junto, né? Sim, A gente trabalhou junto. A gente trabalhou na construção junto. foi um dos meus primeiros empregos, eu acho. Foi? Caraca. Foi no ferro, é o ferro, bichão. 40 graus em cima, tendo que amarrar ferro, Amarra lombar. ferro, trabalhando sem camisa, queimando o ombro. Era o Mad Max. Era o Ed Max, né? Australiano. O Carlos, ele falou bastante sobre a experiência profissional dele em outros episódios. Como que foi a sua trajetória lá? Você começou na construção, mas e aí como você foi evoluindo até, né, trabalhar com o que você trabalha hoje? Tá. Apesar que é claro, né, que lá você não trabalhava com agência de intercâmbio, né? Você trabalhava com outras coisas. Sim, eu cheguei a trabalhar 2 anos em uma agência local, mas depois de um tempo. Ah, Então, assim, eu tinha fundos aqui do Brasil. Eu me preparei para o intercâmbio, né? Claro, esperando a demissão, que eu esperava que ela saísse, e saiu. Então, eu fui com fundos para o país. Eu fui com pelo menos uns 3 meses ali no começo, que é o que eu indico até para as pessoas, dependendo da cidade que você vai. E quando eu cheguei, eu tive a facilidade de estudar de manhã, que isso tem um mix melhor de nacionalidade. Eu acredito que a sua cabeça está mais livre, você consegue se comunicar melhor. À noite, a galera que está saindo da construção, está saindo da limpeza, tá assim, então já é mais cansativo, né? Então, de manhã você tem um mix de asiático, europeu, então você abre um pouquinho melhor. Então, durante 2 meses, eu não fui tanto com foco no trabalho. Só que Sydney tem muita oportunidade. Então, eu falei, não, peraí, eu não vou ficar gastando em real se eu posso ganhar em dólar, né? E aí eu comecei como cleaner. Cleaner é limpeza de casas. Então você tem casas para limpar, você tem apartamentos, e é muito fácil e rápido, dependendo se você já domina essa parte. Só que realmente o salário não é dos melhores. Então eu fiquei cerca de 2 meses no cleaner, que eu trabalhava aqui umas 15 horas por semana. Paga os custos normal, você tem uma tranquilidade de estudar de manhã, você tem essa base.
E aí, no terceiro mês, eu fui pro curso noturno. Aí eu falei, agora é a hora de procurar algo melhor. E na construção a gente precisa de um certificado na Austrália e depois vai do boca a boca sua experiência, né? Então foi quando eu trabalhei com o Carlos, foi meu primeiro emprego na construção, porque eu conheci o Daniel, que era um amigo dele, e ele indicou. E ele trabalhava lá, e assim, lá como que chama? A pessoa quando ela tem vários locais de trabalho, eu esqueci agora o nome. Como assim? Casual? Não, ele tem várias obras que ele que tá cuidando. Esqueci esse nome. Então, você tinha a gente tinha empresa lá que era, na época era o Johnny, que a gente trabalhava, e aí ele pegava vários sites, vários jobs, vários sites, né? Isso. Sites é local de trabalho, né, onde se faz a construção. Perfeito. Então, eles te mandam para um site. Às vezes, se você foi hoje o primeiro dia no site, você está se dando bem, ele vai te mandar naquele Na época era o site. Johnny, que a gente... Ele gostou de você, mas para aquele dia ele não precisa, ele vai te mandar para outro site. Geralmente são todos longe, né? Putz. O último que eu trabalhei com você era do lado de casa, que era o July Creek, que estava construindo o mercado, e aí era perto. Só que aí o que acontece? A vida inteira eu trabalhando em setor administrativo, ou seja, sentado. O problema da construção são 8, 9 horas em pé. Nossa. Então começou a dar a dor na lombar. E o inglês não estava desenvolvendo. Né? E Você não aí. aprende, trabalhando só com brasileiro. Exatamente. Né? Aí eu comecei a pensar. Eu falei, eu estou na Austrália, eu vim com foco realmente cultural e de desenvolver a língua, que é algo que eu acho que é o mínimo necessário. Já estava começando assim, você vê que se você bater em bancos, olhasse emprego em outros locais, o inglês já era o mínimo necessário, além de você ter uma graduação, digamos assim. E aí foi que eu explorei os sites locais. Se chamava Gumtree, se eu não me engano. Tem o Gumtree, tem o Seek. Airtasker, tem o Seek. Eu acho que, na verdade, a maioria vem do Brasileiros em Sydney, vem dos trabalhos, né, que eu conseguia, era no... Você tá, né, no Brasileiros em Sim. Sydney, no grupo. Sim. Lá tinha muito, pegava por lá. Mas realmente também, né, o mais comum é o Gumtree. O Gumtree, pra quem não sabe, é um website onde tem tudo, desde venda de carro, qualquer equipamento, trabalho, serviços, Venda de produtos e o emprego. emprego, serviço, vende... Aqueles famosos que hoje em dia que é marido de aluguel, lá tinha tipo isso, mas pra casa inteira. Caraca.